Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo, sou do time de atendimento do Cargas e nosso webinar hoje será sobre rejeições de MDFE. Primeiramente, quero mostrar para vocês quais são as rejeições, né, e por que elas acontecem. O MDFE ele é um documento eletrônico que é validado pela Cefaz. E assim que a Cefaz recepciona o documento, ela vai analisar individualmente cada um, né, para então conceder a atualização do uso, devolver com o número de recibo e o protocolo. Durante a análise, a Cefaz faz a validação de todos os campos do XML, e caso algum esteja em desacordo com o manual do contribuinte ou as notas técnicas, é devolvido como um número de rejeição que indica o motivo do documento não ser autorizado. Digamos assim, nesse caso, toda rejeição que tem uma numeração é justamente um problema, uma rejeição, né, de manifesto por conta de algum motivo pela Cefaz, tá? A Cefaz que está devolvendo. Muitas vezes, pela descrição da rejeição, é possível identificar o problema para tomar as devidas providências e resolver. Vamos ver o primeiro aqui, que é a rejeição 681, que é a RNTRC, informada inexistente. O que acontece? Essa mensagem acontece quando não tem a RNTRC, que é a NTT, informada no registro, no cadastro do veículo, ou ela não existe na base da NTT. Tá? Então, para consultar esse número, você pode estar entrando nesse link da consulta pública da NTT, e lá você consegue fazer a consulta por transportador, localidade ou até mesmo pelo veículo, tá? A nossa próxima rejeição é a 580, que é a falha no esquema do XML específico para o modal. Normalmente, essa rejeição ela ocorre quando existe divergências no cadastro do veículo ou do motorista, como, por exemplo, o CPF, né, e o Renavan. O Renavan, lembrando que o Renavan ele é composto por 11 dígitos. Então, normalmente, ao cadastro dos veículos, o pessoal desconsidera aqueles dois primeiros zeros e cadastram o veículo só apenas com as numerações após os zeros. Então, assim, 99% das vezes você só inclui esses dois zeros e já está tudo certo e vai te aprovar, entendeu? Eu digo 99% porque tem outras informações que podem estar rejeitando, que também conseguimos ver pelo validador de MDFE, tá? Então, você acessando esse link, você pegando o XML do MDFE e colando lá, ele vai te dar algum campo que esteja incorreto, até mesmo o Renavan, o CPF, placa, pode ser várias informações que aí o validador vai te falar e você consegue também alterar o cadastro, deixar tudo ok e provavelmente ele vai autorizar, tá ok? A nossa próxima rejeição é a 686, que existe um MDFE não encerrado há mais de 30 dias para o emitente. Então, assim, essa rejeição ela só ocorre quando é emitido um MDFE e existe outro ainda não encerrado pelo mesmo CNPJ emitente há mais de 30 dias. Então, assim, a gente tem que lembrar que no módulo estoque é possível também emitir MDFE, assim como em algumas situações o MDFE também é emitido pelo próprio embarcador. Então, nesse caso, caso não encontre o documento a ser encerrado no Cargas, tem que verificar essas duas situações, tá? Para sanar essa dificuldade, basta encerrar o manifesto e nós temos a dica do nosso gerenciador de MDFE. O gerenciador de MDFE, você abrindo ele, você tem aqui a informação. Você vai fazer o filtro de empresa, filial e garagem, tá? Apenas uma, não pode ser o grupo todo, tá? Uma empresa, a filial e a garagem, vai colocar a data e vai mandar consultar. Assim que você consultar, ele vai te dar aqui essa abazinha aqui de consulta não encerrados, e aqui você consegue, ele vai te trazer todos os seus MDFEs que estão em aberto ou que estão em viagem. Você consegue aqui ter o acesso a todos eles. A partir do momento que ele aparece aqui, você clica com o botão direito, consegue encerrar ele, e aí você já está liberado para emitir o seu próximo documento. Tá? A nossa próxima rejeição é a 219, que é a circulação do MDFE verificada. Essa rejeição ocorre quando houver a tentativa de cancelamento do documento que já esteja em circulação. Ou seja, nesse caso, não é possível cancelar, pois houve um registro de passagem no posto fiscal. Então, digamos que um caminhão está indo de São Paulo para o Rio, ele parou no posto fiscal do Rio. A partir do momento que ele passou ali no posto, o fiscal fez a leitura dos documentos, ele já entende que o produto está em viagem, então você não consegue mais
cancelar. Ele vai dizer justamente que a circulação do MLFE já está verificada, então ele não te deixa cancelar mais o documento, ok? A nossa próxima rejeição é a 663, né? Percurso informado inválido. Essa rejeição é apresentada quando informado incorretamente as siglas dos estados de percurso. A sigla dos estados deve ser preenchida na ordem em que o trajeto será realizado, não sendo necessário informar as siglas dos estados de início e fim de transporte do campo de percurso, exceto na rotina de viagem. Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. É assim, estamos aqui em São Paulo, certa origem, e o nosso destino é a Bahia. Então, o nosso estado intermediário é Minas Gerais. Então, conforme vamos emitir um MLFE, informamos apenas o estado de Minas Gerais para que ele seja aprovado. Agora, se caso estiver fazendo pela tela de viagem, pela rotina de viagem, aí sim teremos que informar São Paulo, Minas Gerais e a Bahia, ok? Como destino, justamente para ele poder aprovar. A nossa próxima rejeição é a 462, que existe MDFE não encerrado há mais de 5 dias para a placa, com até 2 UF de percurso informadas. Essa rejeição ocorre quando for emitido um MDFE já existindo outro autorizado e ainda não encerrado há mais de 5 dias, com o mesmo CNPJ, base do emitente, e a mesma placa do veículo com o máximo 2 UF de percurso, além do carregamento e descarregamento. Então, nesse caso, também precisa ser feito o encerramento desse MDFE e provavelmente você vai conseguir emitir o próximo, tá ok? A nossa próxima rejeição é a 744, que ela informa que o tipo de transportador deve ser ETC ou CTE, quando informado o CNPJ do proprietário do veículo de tração. Então, assim, essa rejeição ocorre porque não foi devidamente informado a tag do tipo de transportador. Então, para sanar essa dificuldade, você tem que fazer o cadastro do histórico de veículo através do menu, né? Cadastro, parâmetros, histórico de veículo. Importante lembrar que o histórico de veículo deve ser realizado apenas quando o motorista não for frota própria. Então, assim, pode acontecer de ter um histórico de veículo para um motorista frota própria, e esse precisa ser cancelado, ou de não haver um histórico de veículo para um motorista terceirizado, ok? Então, lembrando, tem que excluir se for frota própria e tem que ter o histórico se ele for terceirizado, agregado, tá ok? Então, essa rejeição, ela é bem dessa forma que se resolve, tá ok? Tirando o histórico de veículo ou criando o histórico de veículo, no caso. E temos o próximo erro, uma próxima rejeição, né, que informa que, na verdade, é a falha no esquema, INFSEG. A falha no esquema com a tag INFSEG ocorre quando a falta de informação da seguradora ou a apólice de seguro do responsável pela averbação. A informação do responsável do seguro é gravada no momento da emissão do CTE. Portanto, caso ocorra essa dificuldade, o CTE deve ser cancelado, ajustado o cadastro com as informações do segurador, né, do seguro e do responsável pela averbação. Então, eu vou te mostrar uns exemplos aqui. Se o responsável for o transportador, entrando no cadastro de cliente, você tem a flag, gerar averbação, tá? E no cadastro de clientes esporádicos também, você também tem essa flag de gerar averbação. E lá nos parâmetros, no cadastro dos parâmetros gerais, na aba de serviços, você tem ali o nome da seguradora cadastrada, certo? E o número da pólice também que você tem que estar informando nos parâmetros, tá? E continuando, se o responsável for o transportador, no cadastro dos clientes, na aba cargas, certo? No campo aqui de dados adicionais 1, você tem aqui, responsabilidade comercial, a próxima aba, seguradora CTE. Nessa aba, você vai informar a seguradora, o número da pólice, o valor da pólice, e se possui a carta DDR, você tem as informações para serem alimentadas aqui, tá ok? E no cadastro de clientes esporádicos, a mesma coisa, você vai abrir o cadastro, aqui você tem aqui a opção associada à seguradora CTE, tá vendo? Na guia de seguradora CTE, você também tem aqui a seguradora, a pólice e o valor da pólice. E você pode estar informando essas informações, né? Gravando elas aqui, e quando você emitir o documento novamente, com certeza já vai autorizar, não vai estar mais problema de tag de INFSEG, tá ok? Então, pessoal, é isso. Esse foi o nosso material sobre as rejeições de MDFE. Um abraço a todos e até uma próxima. Fiquem com Deus aí. Até mais.